Em tempos de poucos recursos para a preservação do patrimônio cultural, precisamos aprender a implementar ações através de parcerias, leis de incentivo e fundos públicos. Nesta manhã, trataremos da viabilidade e gestão de recursos através do painel As Leis de Incentivo e Fundos de Cultura como fontes de recursos para a preservação do patrimônio cultural da Igreja. Como moderador desse painel, chamamos o senhor Marcos Paulo Guimarães Passos, membro da Comissão de Preservação e Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Chamamos o representante do BNDES, o senhor Eduardo Biso de Pinho Borges, gerente do Departamento de Educação e Cultura. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado por atender esse convite da Arquidiocese para estar aqui com a gente, falando um pouquinho do desenvolvimento do trabalho do BNDES na preservação do patrimônio cultural. O BNDES tem sido um grande incentivador, um grande apoiador na restauração do Brasil. Diversas obras foram viabilizadas a partir do apoio do BNDES e também é muito importante a política que o banco tem implantado, né, dessa gestão desse patrimônio. Então, ouvir você nessa manhã será muito importante para todos nós que convivemos, né, com o patrimônio católico e precisamos preservá-lo. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Eduardo Biso, trabalho no BNDES, no Departamento de Educação e Cultura. Hoje estou representando a minha chefe, Luciane Gorgulho, que não pôde vir, porque está numa viagem, gostaria de estar aqui. Então, para começar, eu gostaria de passar um vídeo da Luciane, fez questão de encaminhar para fazer as boas-vindas à nossa fala. Por favor. Bom dia a todos, aqui é a Luciane Gorgulho, do BNDES. Infelizmente não vou poder estar com vocês hoje. Estive na segunda-feira assistindo às belíssimas palestras. Gostaria de parabenizar a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Associação, a DEISE, por essa importante iniciativa. A história da Igreja Católica se confunde com a história do Brasil. A Igreja nos deixou um rico legado, seja do período colonial, do Império, na forma de um legado arquitetônico, artístico e documental, que temos todos a obrigação de encontrar meios de preservação. Esse seminário é uma excelente oportunidade de conhecer as leis de incentivo, os programas de apoio e pensar novos modelos de financiamento, de sustentabilidade em prol desse legado. Bom, aparentemente a Luciane terminou a ligação antes do final, mas certamente ela ia desejar a todas um bom seminário, já está em curso, e agradecer a oportunidade. Ratifico aqui a mensagem, agradecendo a oportunidade. Considerando o tema da mesa, eu acho que a gente pode trazer, enquanto BNDES, 3 temas principais. Um é compartilhar o nosso aprendizado de apoio reiterado à cultura, de mais de 20 anos, um casamento já duradouro e que já atingiu a maioridade também. Compartilhando esses aprendizados, falar do que a gente apoia, a forma que a gente apoia, e também contribuir, compartilhar a nossa visão de futuro, de instrumentos, de possibilidades, perspectivas no apoio ao patrimônio. Bom, em primeiro lugar, o BNDES é um banco público, é um dos principais instrumentos de financiamento ao investimento de longo prazo do Brasil, e que apoia em diversos segmentos de interesse público: educação, meio ambiente, segurança, área social e a cultura. Há mais de 20 anos,
o BNDES elegeu, dentre os temas relacionados ao segmento da cultura, o patrimônio cultural como um dos temas prioritários, né? E quando a gente apoia patrimônio cultural, o olhar do BNDES, que é um ponto que eu gostaria de compartilhar e enfatizar durante essa apresentação, é que o patrimônio ele não deve ser visto como um passivo, como um fardo, como algo que está prestes a desmoronar, degradado, e que a gente tem o peso de restaurar. O patrimônio é muito diferente e tem que ir muito além disso, né? A nossa visão é que o patrimônio cultural é um ativo econômico, é um ativo social, traz externalidades de educação, de dever e reconhecimento do ser humano enquanto pertencimento à sociedade em que ele vive, tem valores educacionais, históricos. E quando a gente apoia o patrimônio cultural, mais do que restaurar, a gente quer viabilizar que esses ativos eles sejam potencializados, que eles ocorram, né? Então, o apoio, ele pretende, qualquer apoio do BNDES ao patrimônio, ele pretende beneficiar a cadeia cultural do patrimônio como um todo. Isso vai permear também a minha fala. Então, quando a gente fala em cadeia produtiva ou cadeia de valor da cultura, a gente está dizendo que a gente quer abarcar todas as potencialidades daquela iniciativa em relação à sua cadeia de clientes, fornecedores, consumidores, gestores e etc. Por exemplo, quando você restaura uma igreja, além de restaurar, per se, você está favorecendo uma rede de fornecedores, você está beneficiando quem vai consumir aquele produto final, você está valorizando a história e a identidade da sociedade em relação àquele bem restaurado. Você está, por exemplo, valorizando a localidade onde está aquele patrimônio enquanto um destino turístico, podendo fazer com que o território ele seja mais visitado, com visita de melhor qualidade, que gere riqueza. Você está falando, por exemplo, de todos os produtores que vão trabalhar a partir daquele patrimônio restaurado. E aí a gente está falando, por exemplo, da cadeia de turismo, dos restaurantes, etc. e tal. Então, assim, uma mensagem importante é, ao pensar o patrimônio, pensar a cadeia como um todo. Por dois motivos principais. Ao pensar a cadeia, você consegue enxergar benefícios que a gente, num primeiro momento, não se força a enxergar. Então, essa reflexão é importante, até para valorizar o que a gente quer fazer, né? Assim, qual é o potencial impacto de benefício social, histórico, econômico, educacional, etc., da intervenção que a gente pretende? Esse é um ponto. Um outro ponto importantíssimo também é que, ao pensar em cadeia, a gente pode estruturar qualquer apoio ao patrimônio pensando na sua sustentabilidade financeira. Ou seja, até mesmo para acessar uma lei de incentivo à cultura, seja federal, antiga Rouanet, estadual, municipal, que seja, é importante, na hora da gente pensar o projeto de intervenção, pensar na agenda futura que vai fazer aquele patrimônio ficar de pé e ter sustentabilidade no longo prazo, tendo recurso para se viabilizar, capacitando a instituição gestora que vai cuidar daquele patrimônio, pensando nas cadeias de rentabilização que ela traz, ou seja, como aquele patrimônio pode favorecer o turismo, o serviço, uma agenda específica, né? Como a gente pode pensar um fundo patrimonial, por exemplo, para manter esse patrimônio no longo prazo. Bom, então esse olhar ele é o que permeia o apoio do BNDES há mais de 20 anos, né? Desde 97.
nós somos nós enquanto banco, né, enquanto governo federal, enfim, como Brasil, uma das instituições que mais apoia o patrimônio. Esse apoio está refletido em mais de 350 projetos, com mais de 650 milhões de investimento. Ali uma divisão de número de patrimônios, né, apoiados, mais de 20% são estrito senso religiosos. E conhecimento e memória, que é um tema que abarca museu, enfim, bibliotecas, diferentes monumentos, indiretamente, até diretamente, está relacionado ao patrimônio religioso, em alguns casos. E eu acho que também essa é outra mensagem, que ao pensar em patrimônio da igreja, acredito que a gente deva também ampliar um pouco o olhar que normalmente a gente deixa focalizado. Patrimônio da igreja, ele vai muito além daqueles itens que são de propriedade da igreja, né? A gente está falando de todos os costumes, valores, histórias, eventos, enfim, que direto ou indiretamente estão permeados da propriedade de valores que são inerentes da igreja, né? E no Brasil isso é tão evidente, tão latente de diversas formas, assim, desde 1500, a história do Brasil desde 1500, ela está permeada da Igreja Católica em diversas maneiras, né? Então, por exemplo, o Brasil em termos de patrimônio mundial da Unesco, na América Latina, está em segundo lugar e é o 13º país do mundo com o maior número de patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. Você pode pensar que, por exemplo, Missões no Rio Grande do Sul, ele é inerentemente resultado de um fato histórico onde a igreja foi protagonista junto à sociedade e que é permeado dos valores da igreja. Pensando em outro patrimônio aqui, Congonhas em Minas Gerais, tem os Profetas. Aquele espaço que dinamiza o turismo, que é reconhecido mundialmente, que tem as esculturas do Aleijadinho, ele é, antes de tudo, um espaço de adoração e peregrinação. Ele nasceu por conta disso. Então, é importante olhar o patrimônio também, além da propriedade da igreja, como os valores da igreja, como a amálgama que permeia a cadeia do patrimônio como um todo, né? E assim, para falar da nossa forma de apoio, antes da gente falar dos valores, das cadeias, etc. e tal, para dizer que no BNDES a gente apoia, tem uma linha específica, tem uma forma de apoio já estruturada para patrimônio cultural, que se chama Fundo Cultural. Tem duas formas de fundo, né, de recurso. Um é o Fundo Cultural, que é um fundo que ele é oriundo de parte do lucro do banco que é reservado para apoiar a cultura. E tem uma parte que é executada com a Lei de Incentivo Federal à Cultura, que era a Lei Rouanet. Então, a gente apoia patrimônio com recurso do benefício fiscal, mas com o olhar de projeto que é inerente ao banco, ao BNDES, né? Nesse sentido, o apoio ao patrimônio está no mesmo nível operacional de finalidade de outras áreas, como infraestrutura, saúde, enfim, indústria. No banco tem uma equipe operacional da mesma maneira, que analisa projeto, acompanha projeto, leva para a apresentação da diretoria da mesma maneira como qualquer outro projeto, sendo projetos não reembolsáveis, sendo que, além disso, o banco tem na sua forma de apoio ao patrimônio um comitê de cultura que 3 vezes ao ano avalia a priorização daqueles projetos encaminhados em relação aos pontos que são importantes ao banco. E esses pontos, eles podem ser resumidos, na minha percepção, em 2 temas principais. Aquilo que a gente falou, a capacidade de geração de valor a partir do patrimônio,
e segundo, a capacidade de manutenção daquele patrimônio no longo prazo, que a gente está falando da sustentabilidade financeira e da capacidade de gestão da instituição que cuida daquele patrimônio mais diretamente. Embora essa seja a visão do banco na hora de escolher quais projetos, né, vai apoiar, ela pode ser permeada para qualquer patrimônio, né? Acho que é um princípio que na reflexão, quando a gente pensa em como valorizar, às vezes tem um acervo de determinado lugar que a gente pensa, bom, a gente tem que catalogar, ok, tem que restaurar, senão vai cair. Corretíssimo. Mas, além disso, a gente consegue, talvez, dar maior sustentabilidade a esse acervo para manter catalogado, para manter em bom estado, quando a gente pensa em instrumentos e forma de valorizar o seu uso. Em última instância, o que a gente está falando, né, o que é mais importante, ou uma das coisas mais importantes do patrimônio, é ele ter significado para a sociedade. Porque patrimônio ele pressupõe a significação da sociedade em relação a ele, né? Então, pensar no uso, em como a sociedade se apropria, a comunidade se apropria, qualquer que seja ela, é um olhar importantíssimo na nossa percepção. E aqui eu vou falar de algumas agendas específicas que a gente vem trabalhando e vem pensando como ação futura. Revitalização de centros históricos. O Brasil é cheio de patrimônios históricos com potencial de uso e revitalização que estão degradados. Fala das capitais e de outras grandes cidades, que o padrão de desenvolvimento do Brasil foi, bom, primeiro, em algumas cidades, tem aquele centro urbano, e aí tem aquela igreja no centro urbano, tem a prefeitura, aí começa a cidade se desenvolver a partir dali. Aí, com o crescimento, a habitação e o centro econômico ele é expulso, ele vai para outros lugares. E aí você fica ali um espaço riquíssimo, com história, com valor, com arquitetura, abandonado. Tem diversos exemplos assim, no Rio de Janeiro, Belém, São Paulo, São Luís, Maranhão, Salvador, etc. É importante, na hora de revitalizar, pensar em mecanismos que deem dinamismo aos centros urbanos históricos, enquanto possibilidade. No mundo a gente tem diversos exemplos assim, Lisboa, Barcelona, enfim, Amsterdã. E aqui, para a igreja também, acho que é um ativo importante a se pensar. E aí, quando a gente fala em centros urbanos históricos, a gente pressupõe necessariamente um apoio coordenado entre empresas, governo e entidades culturais, porque a revitalização do centro urbano pressupõe pessoas visitando, pessoas morando, pessoas comprando, pessoas trabalhando. Então, o apoio para a revitalização ele se dá de uma forma deve se dar de forma muito amarrada para ela funcionar, né? E aqui a gente tem, até para a Igreja Católica, na minha percepção humildemente, a gente tem um potencial de rentabilização para gerar recursos para outras áreas gigantesco. A gente está falando de equipamentos culturais de propriedade da Igreja Católica, imóveis que às vezes não são utilizados também de propriedade, que a gente pode pensar em diversas formas de fazer uso, gerando recurso e gerando externalidade, gerando valor. Eventualmente uma concessão, bom, tem um imóvel que é de propriedade da igreja, ou de propriedade do setor público, você pode conceder por 30, 60 anos, considerando que na concessão você vai garantir que aquele uso seja exatamente como você espera que aquele equipamento seja usado. Seja para qualquer coisa, mas que para uma atividade econômica que valorize as questões e os aspectos que são caros a cada instituição. Além de poder gerar recursos também para a restauração de imóveis que são inerentemente culturais e estão degradados e que precisam de recursos para sua valorização. Turismo cultural
acho que uma questão patente que o Brasil também, como um todo, precisa se estruturar para fazer com que o patrimônio cultural seja um vetor ou um dos vetores principais para o desenvolvimento do turismo. Não à toa, o IFAM, Ministério do Turismo, Ministério da Cidadania, nesse ano, elegeram o ano do patrimônio com turismo, turismo com patrimônio cultural. Recentemente foi, enfim, aprovada um normativo relacionado à gestão de sítios do patrimônio mundial. Então, é um assunto que, enfim, todo mundo sabe que é importante. Mas a gente precisa dinamizar. E quando a gente fala em dinamizar, o que a gente está falando? Dar condições para destinos com potencial de turismo cultural, para que esses destinos sejam fatos de destino. Aí a gente está falando de infraestrutura, está falando de restauro, e está falando também de criar narrativas e valores para coisas que estão ali. E que, às vezes, é só criar uma narrativa e uma abordagem para as pessoas conseguirem acessar e ter valor turístico. Por exemplo, você tem uma cidade histórica, a história está ali, está contada, né? Ali está em dormência, talvez. Se você consegue criar narrativas, enfim, histórias, visitas, roteiros, as pessoas vão para lá e vão ter uma experiência turística totalmente diferente. E aí vai ter um turismo rico, aí as pessoas vão começar a ir, aí vai começar a ter pousada. Aí, ao começar a ter pousada, mais equipamentos culturais vão ter incentivo em criar essas narrativas e abrir para visitação, e etc. E uma coisa dinamiza a outra. Na segunda-feira, eu estava aqui no evento e eu estava pensando assim, eu não entendo por que o Rio de Janeiro não é um destino religioso. Não entendo. Assim, de todos os destinos religiosos que eu conheço, o Rio de Janeiro, aí perdoe minha ignorância, tá? Mas na minha percepção como um potencial turista cultural, e aqui, com turista cultural religioso, eu teria toda a história e equipamento cultural para hoje já vir aqui, se a história fosse disponível e contada na maneira que trouxesse o turista. Que a gente está falando de casamento de imperador, santo que andou na rua de trás. A gente está falando de igrejas lindas e que não são contadas de forma de um roteiro amarrado. Assim, é um santo que passou aqui, é um papa que passou aqui na frente. Enfim, se você consegue contar essa história como um todo, enquanto interesse religioso, certamente você vai garantir que pessoas venham para cá com esse olhar. E ao vir para cá com esse olhar, você está trazendo turistas de qualidade que vão consumir turismo de qualidade. Hoje vindo para cá, eu resolvi fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo para aqui para a fala. Vim andando, passei aqui na Santa Casa de Misericórdia, que é um espaço, todos sabem aqui, que está muito relacionado à história de um santo, que hoje é santo. Entrei lá e perguntei, vem cá, eu queria saber um pouco mais sobre o santo, Padre José de Anchieta. Vocês têm algum... Aqui, o que funcionou? Tem alguma relíquia? O que é relíquia? Não, mas funcionava o quê, mais ou menos? Não, aqui é um hospital, né? Tem até uma capela aí. Posso visitar? Perguntei, posso visitar? Pode, mas tem que falar com um doutor, não sei quem, mas tranquilo. Tem uma coisa aqui, que em termos de valor religioso, o potencial de explorar, e quando eu falo explorar, é um explorar positivo, tá, gente? De utilizar e ter conhecimento, e ter valor, e ter uma experiência religiosa ali, né? Então, assim, acho que o Rio proporciona isso em diversos cantos. Estou dando um exemplo aqui do outro lado da rua, que seria relativamente um patrimônio que está funcionando, etc. E tal, mas você conta a história da melhor maneira. Se você traz as pessoas e vocês
e se cria conexão com o espaço, tem um destino turístico, cultural e religioso aí latente. E essa história ela se repete em cada igreja. E as formas de contar, os olhares, as camadas são diferentes, porque a gente tem mais de 500 anos de história e tem a história que vai vir também, né? Então, assim, o potencial de construção ele é gigantesco. E aí, por exemplo, como isso tem interface com o patrimônio? Primeiro, o turismo ele se dá a partir do patrimônio também, né? É a história, é o equipamento, são ditos, são os costumes que estão ali. E ao você dinamizar a economia a partir disso, você garante que o uso desses equipamentos, dessas histórias, etc., gerem retorno para fazer com que esse patrimônio ele seja mantido. E essa é a ideia de cadeia que vai e vai e vai. E hoje, passando lá, pensei assim, se a gente faz, por exemplo, um dia de conversa explicando o que tem lá, que eu não sei, e quando tiver esse roteiro, por favor, me convidem, que eu sou curioso para saber, você consegue trazer uma excursão enfim, de qualquer lugar do Brasil. Você tem um espaço, está relacionado a um santo. Falando desse caso específico, você pode contar diferentes histórias que são importantes e são reais. E além da apropriação econômica, né, da geração, a gente está falando de dar oportunidade para a comunidade e para a sociedade conseguir se alimentar dessa história e desses valores. E aí tem outras externalidades que para a igreja ela podem ser interessantes, né? Que eu não vou entrar, estou falando como banco, não vou entrar, mas assim, esse olhar de externalidade ele vai além do econômico. É pensar o patrimônio enquanto potencial de gerar coisas boas. E coisas boas pode ser engajamento, pode ser participação, pode ser fortalecimento da comunidade, pode ser aprendizado, pode ser contar histórias. Bom, e aí essa imagem para ilustrar é a valorização de manifestações populares e religiosas. Fiz questão de dividir, mas acho que no Brasil, eu não vou chutar um número, mas grande parte das manifestações populares, que em tese não tem nada a ver com religião, na sua origem e de alguma forma estão relacionados à Igreja Católica. Seja no calendário, seja algo relacionado a um evento que era da Igreja Católica, enfim. E o Rio de Janeiro está cheio disso, né? A Igreja da Penha, por exemplo, enquanto igreja, isso não é uma história em grande igreja, mas a festa relacionada à Igreja da Penha foi uma das responsáveis por samba ser samba hoje, por exemplo, né? E aí estou dando um exemplo extremo, ao contrário. No limite, o carnaval está relacionado ao calendário religioso, de alguma forma. Enfim, não estou dizendo que necessariamente vale a pena, deva se priorizar, explorar, etc. e tal. Mas, assim, é importante ter um olhar holístico da valorização das manifestações culturais, populares, religiosas, pelo seu potencial de gerar coisas boas, gerar externalidades. E aí incluindo riqueza, né, empregos e também aprendizado, etc. e tal. Essa imagem, eu morei 2 anos em Belém e desde então todo ano volto ao Círio de Nazaré. Todos fazem isso, católicos, não católicos, enfim. Quem foi lá, quem foi em Belém esteve lá, normalmente, a maioria, volta todo ano. Por quê? Porque é uma manifestação popular que é de origem católica, mas que ela tem uma ressonância, tem uma energia, tem alguma coisa que está no campo do mistério que arrebata católicos, não católicos, mais ou menos católicos, enfim. Então, assim, essa é uma história. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem histórias parecidas. E a gente pode construir, daqui para frente, tradições que sejam semelhantes de alguma maneira e que tragam benefícios para a cidade e para a igreja especificamente, né? Então, é importante ter esse olhar enquanto possibilidade
para poder, na hora de pensar a dinamização do patrimônio. Quanto tempo eu tenho? Tá. Beleza. Eu vou falando, me empolgo. Qualquer coisa vocês falem para eu parar, que eu paro. E assim, então, a grande mensagem é olhar a diversidade cultural como um todo. E eu acho que é importante, assim, quando a gente pensa em valorizar o patrimônio relacionado à Igreja Católica, ter este olhar que perpassa diferentes nuances, diferentes histórias, diferentes eventos, mas que contempla também aquele patrimônio físico, enfim, que requer restauro, etc. E hoje, a possibilidade de convergência do patrimônio com diferentes plataformas e tecnologias de base digital, tecnológica, né? Seja aplicativo, realidade aumentada, enfim. Imagina que você está lá sei lá, você está numa igreja qualquer do centro do Rio. E aí você está... Enfim, você está com um aplicativo na mão que aí simula ou tem vídeos, etc., quando você olha do lado de fora, de todas as histórias que aconteceram ali naquela rua ou dentro daquela igreja. São imperadores que casaram, pessoas que foram batizadas, missas históricas, o que era ali antes da igreja, enfim. A questão digital e tecnológica traz também para a gente potencial de construção, de construção e enfim, desenvolvimento que vai muito mais além desse conjunto de possibilidades que já é gigantesco, né? Esse slide, ele talvez sintetiza um pouco do que a gente discutiu e falou aqui hoje, né? Que é para pensar na sustentabilidade, na geração de coisas boas a partir do patrimônio, é necessário mudar um olhar que é o mais comum no setor como um todo. Para nós também, assim, é o mais imediato, porque a gente aprendeu a pensar assim, a falar assim. Então, assim, ao pensar, reiterando, ao pensar o patrimônio, olhar para esses valores que vão muito além do restauro da parede que está caindo, enfim, ou a guarda de um acervo que está desconhecido. É pensar em gestão, é pensar no longo prazo, é pensar em todas as coisas boas, externalidades, riquezas, empregos, aprendizados, enfim, que a gente pode gerar a partir dele, como a gente falou. E daí, vou falar de um assunto específico daqui a pouco, que ele tem uma interface com o uso cultural do patrimônio da igreja muito grande, que está relacionado à sustentabilidade financeira. Tem um novo instrumento que foi normatizado, né, por uma lei aprovada esse ano, que é de endowments, mas que o instrumento ele parte dessa perspectiva, principalmente. Pensar no longo prazo, na sustentabilidade do equipamento, na capacidade de manter as suas atividades no longo prazo. Então, o endowment, que são fundos patrimoniais, basicamente, permanentes, que eles são destinados à sustentabilidade e perpetuidade das organizações do terceiro setor, mas para manutenção de atividades turísticas, culturais, educacionais, de interesse social e etc. e tal. Basicamente, a gente está falando aqui de um instrumento financeiro novo, que tem uma legislação nova, então, portanto, com uma nova arcabouço jurídico para a construção, que é, basicamente, captar recurso, guardar esse recurso e utilizar o rendimento financeiro desse recurso, mantendo o principal, que é o valor do recurso, o tesouro guardado, mas a partir dessa rentabilidade financeira você consegue manter as atividades que são cruciais, importantes para aquele bem cultural, social, educacional. E aqui tem uma interface gigantesca com diversas possibilidades que a gente falou. Basicamente,
colocando aqui como uma metáfora, é como se a sociedade, as empresas, elas decidissem que um determinado equipamento cultural é importante. Falando só da cultura, né? E aí que esse equipamento cultural pode ser de natureza religiosa. Enfim. E considerando a natureza religiosa, onde você tem uma comunidade que dá valor a ela, essa comunidade pode ser propensa a doar para um fundo. E aí, no fundo, a gente está falando de, fazendo uma metáfora, a comunidade, essas empresas vão doar para um tesouro, né? Vai ter vão colocar num cofre, no baú, e aí aquele baú tem um dinheiro que está lá, né? E aí esse dinheiro é aplicado em instrumentos financeiros, quaisquer que seja. Como você tem muita gente que dá valor para aquilo, você consegue gerar bastante recurso que fica ali no cofre. Aquele cofre é aplicado e na rentabilidade você aplica em outras coisas, mas o valor principal do cofre, do que foi doado, está ali sempre mantido para sempre. E o que é essa lei de fundos patrimoniais são as regras para isso acontecer, de gestão desse recurso que está no cofre por uma instituição da sociedade civil, visando a perenidade de ações que tenham benefício coletivo, benefício social. E vejo um potencial de estruturação com patrimônios inerentemente religiosos gigantescos. E aí a gente está falando de um mercado, de uma realidade incipiente ainda, né, crescente, enfim. E que, como vai ser no Brasil, vai depender também das experiências a partir das quais a lei seja, enfim, implementada. Já caminhando para o fim da minha fala, que já está extensa, aqui sumariando alguma das coisas que a gente já falou, que está na nossa agenda de futuro, enquanto apoio ao patrimônio cultural pelo BNDES, né? De futuro e coisas em cursos. A gente está construindo projetos pilotos para a revitalização de centros urbanos históricos, como a gente discutiu do potencial dos centros urbanos históricos. O que a gente está trabalhando é como construir mecanismos, instrumentos financeiros de governança, quaisquer que seja, que garanta potencial para articular e financiar projetos, restauros, usos, que seja desse centro urbano, para que ele seja um centro urbano dinamizado, com pessoas vivendo, com serviços sendo prestados, pessoas trabalhando, pessoas visitando, enfim. Estamos trabalhando como projetos pilotos para justamente desenvolver esse tipo de instrumentos. Bom, turismo, já também falei para vocês, né? E aqui no banco a gente também está trabalhando em formas de estruturar de maneira mais direcionada o apoio ao turismo baseado no patrimônio cultural, que, como a gente já conversou aqui, é riquíssimo. Além disso, é importante pensar também, além do BNDES, como criar inovações, mecanismos para que o apoio ao patrimônio, em termos financeiros, vá além da lei de incentivo à cultura, vá além daquele dinheiro não reembolsável. Uma Deise falou, né, a gente está em um contexto de crise fiscal, enfim, de recursos cada vez mais curtos. Então, como a gente pode pensar em outros instrumentos casados para financiar essa agenda de dinamização do patrimônio como um todo, que é o limite que a gente quer. Em relação à participação da sociedade civil no apoio ao patrimônio, a gente destaca 2 pontos. Um é o do endowment, que a gente participou diretamente, acho que não mencionei isso, a equipe do BNDES participou diretamente da elaboração do texto, que virou uma medida provisória e posteriormente uma lei que é aprovada esse ano para instrumentalizar os fundos patrimoniais, que são, por definição, instrumentos onde a sociedade civil
ao doar, mantém o patrimônio. Uma outra iniciativa que está em curso e que é uma oportunidade também concreta e imediata para a gente pensar em projetos que valorizem o patrimônio cultural, pensando nesses dois eixos que a gente falou, né? Uma comunidade que pode ser engajada e propensa a doar, e, por outro lado, um patrimônio histórico-cultural riquíssimo, relacionado à igreja, inerentemente religioso, ou não no limite, mas com poder de geração de valores que sejam caros à igreja. A gente lançou recentemente o programa Match Funding BNDES+, que está em fase de inscrição, né? Uma parceria com a Cital e com a Benfeitoria, que é basicamente um mecanismo de cofinanciamento pelo BNDES de projetos que são escolhidos e apoiados pela sociedade civil para trazer legado ao patrimônio cultural, material e imaterial. Quando a gente fala material e imaterial, o material a gente está falando ali dos equipamentos, dos acervos, da obra física, etc., e o imaterial, todos os costumes, né, os ritos, etc., que são parte da nossa cultura e que também tem um reconhecimento formal. Bom, o que esse programa tem de diferente? Ele pressupõe a participação da sociedade na escolha, no financiamento, na legitimidade e no acompanhamento dos projetos apoiados pelo BNDES. Ele parte numa premissa de match funding com crowdfunding. São palavras em inglês que até hoje eu não sei o que significam direito, mas match funding é basicamente juntar recursos. E crowdfunding é vaquinha. Bom, basicamente é o seguinte, em outras palavras, projeto com patrimônio reconhecido, material e imaterial, tem uma forma enfim, um projeto que vai gerar tecnologia, vai preservar, enfim, vai inovar, ou vai trazer um uso turístico diferente. Uma entidade da sociedade civil, né, em parceria com quem quer que seja, instituição pública, instituição religiosa, elabora um projeto e submete a essa plataforma. Existem os critérios de escolha. Se os projetos são escolhidos, eles vão para a plataforma. O que é essa plataforma? É uma plataforma de arrecadação coletiva. Então, em alguns momentos, a sociedade vai ter 10, 8, 9 projetos para escolher se quer financiar ou não. Aí começa uma etapa de doação, uma vaquinha. Então, vamos supor, a gente quer pegar um exemplo aí. Alguém dá um exemplo aí relacionado à catedral. Quer fazer o que na catedral? Você quer restaurar os vitrais da catedral. Por que isso é importante? Por que isso vai trazer de legado? Bom, é importante porque a catedral é um patrimônio, é um ponto turístico, é um ponto de reunião da comunidade, é um ponto de, enfim, tem diversos... E aí esse projeto, além de restaurar os vitrais, ele vai beneficiar um museu. Beleza. Aí a igreja, ou uma comunidade, ou uma ordem, enfim... Maravilha. A oficina que de... Aí, enfim, uma ordem ou a igreja, em parceria, escolhe uma instituição da sociedade civil e elabora um projeto. Aí manda para a plataforma. Aí daqui a um mês, digamos, esse projeto é priorizado conforme as regras dos editais. Aí vai estar ali no site, a sociedade civil vai poder doar recursos para esse projeto. E aí esse projeto pode variar de 30 a 300 mil, tá? Mas ele pode depois se desdobrar em outras coisas, enfim. Aí a sociedade acha muito importante esse projeto, tem reconhecimento. Bom, eu fui batizado nessa igreja, essa igreja é muito importante. Eu conheço esse museu, é muito importante. Bom, eu moro aqui em, sei lá, eu moro em Quixeramobim, mas eu tenho muita vontade de conhecer o Rio, e meu avô era carioca, ele sempre falava dessa igreja que ele frequentava e tal, então acho muito importante, eu queria doar. Beleza, as pessoas vão doando. Doando. Arrecadou uma meta mínima, o BNDES
aplica o dobro. Ou seja, se é um projeto de 30 mil, a vaquinha da sociedade paga os 10 mil. O BNDES financia os 20 mil. Aí o projeto começa a ser executado, e aí a sociedade que doou acompanha, porque vai ver se, enfim, se foi gasto mesmo, se não foi. A instituição cultural é capacitada para elaborar projetos e engajar a sociedade, porque o que a gente está falando aqui é basicamente o engajamento da sociedade. Nesse mecanismo tem BNDES, mas no futuro não precisa ter. Se é um instrumento potente, forte de verdade, e se a sociedade se mobiliza, ele pode ser uma nova opção para o apoio ao patrimônio, né? Uma nova tecnologia social, talvez, enfim, tecnológica também, de apoiar o patrimônio. Bom, a gente está com esse projeto na rua, né? Tem até 4 milhões de reais do BNDES para ser aplicado em 2 anos para projetos dessa natureza. Enfim, os projetos eles podem ser de 30 a 300 mil reais. A gente está começando uma caravana de capacitação pelo Brasil agora, mas já pode elaborar projetos, já pode enviar projetos. E aí convido a todos, tendo interesse, para encaminhar seu projeto, visitar o site e lembrar que as linhas tradicionais de apoio ao patrimônio do BNDES continuam aí disponíveis, né? O balcão, etc., como eu falei lá no início, que tem o apoio e tem um apoio conforme as normas do banco, de apoio ao patrimônio, com aqueles critérios e com a reunião do Comitê de Cultura a cada 3 vezes ao ano, ele continua vigente, né? E além dessas agendas do patrimônio, tem essas para frente, mas, enfim, o balcão continua aberto. Essa iniciativa, ela traz possibilidade para projetos menores, né? E tem um potencial de capacitação. No limite que a gente quer com esse projeto, vai muito além da aplicação dos 4 milhões de reais, com endosso e participação da sociedade civil. O que a gente quer com esse projeto é criar uma nova cultura de doação e de financiamento a projetos com participação direta da sociedade civil. E os mecanismos de participação e financiamento da sociedade civil, eles são gigantescos, são assim, inúmeros, né? Esse é um exemplo, Endowments é outro exemplo. E essa é uma mensagem que eu gostaria de terminar a fala, também como, humildemente, compartilhando a nossa experiência, de buscar, na hora de valorizar, revitalizar, preservar o patrimônio da igreja, pensar no potencial da sociedade civil, e aí em sociedade civil a gente está falando não só da comunidade que acompanha a igreja, mas toda a sociedade que dá valor àquilo, para cofinanciar, né, para ajudar a financiar os projetos que vão manter o patrimônio preservado em uso. E, além disso, também assim, que eu gostaria de marcar, pensar no apoio ao patrimônio por todas as coisas boas que ela pode gerar, de envolvimento, etc., envolvimento, criação de emprego, de renda, de turismo, enfim, de informação, de contação de histórias, de educação. Porque daí a gente consegue pensar em diferentes mecanismos, instrumentos, enfim, possibilidades para manter o patrimônio preservado e para sempre, que no limite é o que todo mundo aqui quer, né? Bom, muito obrigado. Esse é meu e-mail.